Então, fala galera, a gente vai fazer agora a questão 60 do concurso para analista em engenharia elétrica da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma questão do concurso de 2013. Ela é basicamente uma questão que vai envolver mais cálculo, mas também ela é uma interpretação física de um fenômeno, que é a carga de um sistema polifásico cossenoidal retificado. E aqui a gente tem um gráfico onde está representada a nossa corrente em amperes, né? E ele pergunta para a gente qual o valor médio dessa corrente aqui, ou então qual o valor médio dessa função, se a gente quiser falar em outras palavras. Então, o que é que a gente enxerga aqui primeiramente? Que se trata de pulsos com amplitude 20, e a gente pode dizer que ela é como se fosse uma amostra de uma função senoidal. Então, a gente vai partir desse princípio para resolver ela, ou cossenoidal, né? Então, para a gente dar uma introduzida melhor, a gente vai lembrar aqui um conceito bem básico, que todo mundo já sabe, que é o cálculo de um valor médio, mas nesse caso aqui é o valor de uma média aritmética, porque aí vai dar para a gente entender porque que a gente usa essa fórmula aqui embaixo, essa equaçãozinha. Quando a gente quer calcular um valor médio, por exemplo, de dados discretos, a gente simplesmente soma os dados que a gente tem, x1 até xn, por exemplo, e divide essa soma por n. Assim a gente vai ter a média aritmética dessa amostra. Só que no nosso caso a gente está se tratando de uma função que é contínua, né? Uma função contínua e no caso aqui também é uma função periódica. Então como é que a gente faz para descobrir qual o valor médio dessa função aqui? A gente vai ter que usar a integral para a gente tratar desse dado contínuo. Então no caso aqui a gente pode fazer uma analogia que esse 1 sobre p aqui seria análogo a 1 sobre n, que é da nossa amostra, e que essa integral aqui, ó, de t1 até t2, que é o nosso tempo que a gente vai pegar nessa amostra, de um fx dx, resolvendo essa integral a gente vai ter uma área, e na verdade a gente pode entender também como uma somatória. Então a gente vê essa somatória como esse equivalente aqui também. Então basta a gente, digamos assim, modelar essa função, resolver ela e encontrar a resposta, né? Então, vamos lá. Então, coloquei aqui um gráficozinho abaixo para a gente poder entender melhor, porque é o seguinte, qual é a função que a gente tem que modelar? Essa integral aqui. E o que é que a gente tem aqui? Vamos olhar primeiro essa parte aqui da integral. Esqueci um pouco esse 1 sobre p aqui. A gente sabe que isso aqui a gente vai calcular uma área, certo? Integral de t1 até t2 de um fx dx. E no caso da nossa questão, de interesse para a gente aqui, ó, seria a gente pegar uma amostra dessa função aqui. E o que acontece? A gente tem um pulso aqui. Opa! A gente tem um pulso aqui. A gente tem outro pulso aqui. Então, a gente percebe que a cada período de tempo a gente está repetindo ela. Então, a gente precisa calcular a área de somente um desses ciclos aqui. A gente pode pegar essa área aqui, ou pode pegar essa área aqui também, né? Delimitada por essa reta aqui, ó. Ou dessa aqui. A gente vê que tanto faz, né? E o período aqui a gente consegue enxergar que seria 60 graus, ou então π sobre 3, porque a gente tem 30 graus aqui e teria 30 graus aqui. Então aqui a gente já sabe qual é o nosso período, que seria equivalente a 60 graus. E a gente sabe, então, aqui já sabe quem é 1 sobre P, a gente precisaria basicamente dessa área. Então a gente tem que achar uma forma para calcular essa área. Então o que é que eu imaginei? Que isso aqui a gente poderia pegar de uma amostra de um cosseno, por exemplo. Então aqui a gente tem a função embaixo, uma função cuja sua amplitude é 20, e a gente poderia delimitar essa área aqui, ó, que seria de menos 30 até 30. Vou dar uma riscadinha aqui só para a gente enxergar. Aqui seria menos 30 graus, estou fazendo em graus só para ficar melhor para enxergar. E aqui seria o mais 30 graus. Se a gente enxergar, essa área aqui, ó, ela é a mesma dessa área aqui, que é do nosso interesse. Tranquilo? Então a gente vai ter que colocar aqui agora, fazer uma conversãozinha aqui de graus para radianos, porque a nossa resposta aqui está em radiano, né? Está em função de π, digamos assim. Então a gente sabe que 30 graus é equivalente a π sobre 6, menos 30 graus é equivalente a menos π sobre 6, e 60 graus é equivalente a π sobre 3. Dada aqui a nossa função, f de x, que ela é um 20 cosseno de ômega t. Por que é um 20 cosseno de ômega t?
que a gente tem uma função cossenoidal cuja sua amplitude é 20. Então a gente vai pegar uma amostra dessa função aqui, que é equivalente a essa da nossa questão aqui. Então isso a gente já tem que enxergar. E ele dá uma pista para a gente, fala que é uma função cossenoidal e tem amplitude 20. A gente poderia fazer sim com a função seno, só que a gente teria que defasar aí nossos limites de integração, né? Porque a diferença basicamente do seno para o cosseno é a fase. Então, simplesmente jogando na nossa integral, a gente sabe aqui que o nosso período é π sobre 3, só que 1 sobre π a gente pega o inverso. E nosso intervalo de integração, como a gente viu aqui no gráfico, é de menos 30 até 30 graus, certo? Então, ou então a gente coloca aqui em radianos, né? Dá no mesmo, você regula na sua calculadora. E a gente vai ter que resolver essa integral aqui agora. Então, está aqui, repetir a integral. Resolvendo a integral, a gente sabe que a integral de uma constante, de um cosseno aqui, desculpa, é o seno. Então, fica a constante vezes a função, que é o próprio seno. E aplicando os limites de integração, a gente sabe que o seno de 30 graus é meio. E a gente vai ficar aqui meio menos meio. Isso aqui vai dar 1. Então, fica 60 sobre π. Então, está aí o nosso gabarito. Valor médio, 60 sobre π amperes. Então, letra B. A questão aqui ficou um pouquinho longa, mas na hora dá para vocês resolverem bem mais rápido do que isso. O problema é que aqui eu quis tentar detalhar o máximo possível para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado.